Beleza, é simples. Quando estiver no movimento altista, de alta, por exemplo, presta atenção, esse é o comum. Movimento de alta, começa a corrigir quando chega próximo da tua média móvel, como chegou aqui, ó. Movimento de alta, veio recuar, veio dar esse pullback exatamente na média. Quando encostar na tua média móvel, tu vai buscar uma retração. Esse pullback, acreditando justamente que o mercado vai fazer o quê? Ele vai descansar. Tá? Acreditando que o mercado vai fazer o quê? Que ele vai dar a porrada, vai descansar, no que a gente chama de pullback, e vai voltar a subir. Esse é um tipo de operação com base no pullback que muitos ensinam. Aqui, por exemplo, ó, movimentozinho de baixa é pequeno ainda quando comparado ao outro lado, né? Mas ó, presta atenção, o pullback, para quem não sabe, é justamente esse recuo que o mercado dá. Então, ó, queda, começa a corrigir, começa a subir, tá? E essa subida, essa correção é sempre menor do que a outra pernada, que é a pernada inicial. Então, se aqui, por exemplo, tem 5 metros, aqui tem que ter 2,5. 50% de correção, por exemplo. Então, o pullback é uma correção do mercado, é um movimento contra o movimento principal. Então, a pancada de baixa, pullback, muitos aqui, ó, buscaram uma retração nesse candle de M1. Ou seja, quando o candle se aproximou da média móvel, muitos clicaram em para baixo para o fim dessa vela de M1. Esse é um jeito típico que te ensinam, tá? A buscar o pullback. Típico demais. Ô JR, às vezes funciona, às vezes não funciona. Médio ou longo prazo, tu só perde dinheiro dessa forma. Nunca conheci um, tá? Que opera em M1 em 30 segundos e não importa, velho, que ganha dinheiro dessa forma no médio e longo prazo. Não existe. Todo momento que tu buscar ali o pullbackzinho sagrado, busquei ali, não vai ter nenhuma estabilidade. Do nada vai entrar volume, vai comer tua taxa, tu vai taxar de novo. Esse tipo de estratégia normalmente te faz ir para falta de gestão, vira uma bola de neve e tu quebra mais uma banca. Outro tipo de pullback, em zona rompida, rompe resistência, rompe suporte. E é sempre operações de 1 minuto, de 5 minutos, essa é a forma típica que te ensinam o pullback. Tá, quero te mostrar agora o modo correto. Vai ter mágica, JR? Não, o pullback tá aí. É literalmente isso, é o descanso do mercado. Só que o problema é tu utilizar isso em time frames baixos, 1 minuto, 5 minutos, buscar operações de uma vela, de 1 minuto, de 5 minutos. É aí que tá o problema. Não tá na análise, certo? Tá na forma com que tu opera, que é Ctrl+C, Ctrl+V. Aconteceu isso, vendi, aconteceu isso, comprou. Não, tem que olhar o contexto. Aproveitar do descanso do mercado que realmente existe. Grandes bancos. Tá, fala um banco aí. Tem muito banco, viu? Gigante. Que opera índice, tá todo dia lá no Bovespa. Vendendo depois do pullback terminar. Comprando depois do pullback terminar. Só que analisando o contexto e buscando uma operação no movimento. Então, grandes bancos, grandes instituições aproveitam do pullback, só que do modo correto. Analisando em time frames estáveis e buscando depois do pullback acontecer uma operação que faça sentido. Que faça sentido, certo? Que faça sentido. Por isso que a gente veio aqui, cara. Sinceramente, para revolucionar o mercado de OB, que te ensina essa ladainha. Que te ensina essa ladainha clássica, que só te faz quebrar banco. Então, como normalmente ensinam em relação ali ao pullback, é isso, retração de candle, né? Retração, é cada estratégia, velho. E eu utilizava, tá? Eu utilizava achando que estava utilizando a tal da análise técnica. A tal da análise técnica. Viu? Vamos começar a entrar agora em como eu utilizo, né? Como os grandes bancos utilizam. Se aproveitam desse descanso do mercado, dependendo do que acontece, do que acontecer, esperam uma entrada de volume, esperam todo um contexto para daí sim ganhar dinheiro. Então é assim que eu utilizo, é assim que os grandes players utilizam, não tem segredo, não sou eu que inventei isso, tá? Não estou inventando.
Outra coisa que muitos falam. Mas grandes bancos não operam paridade. Pô, tu tá falando asneira, velho. Grandes bancos operam todo santo dia paridade. Todo santo dia tem instituição gigantesca operando no euro-dólar. Todo santo dia tem instituição gigantesca operando no Audicad. Mesma coisa nos índices. Né? Por exemplo, o Bovespa tem muito banco BR, né, operando, já que é um índice brasileiro, né? Índices internacionais tem bancos internacionais, instituições internacionais. Então vai achando, não vai desmerecendo o mercado de OB, tá? E infelizmente vive as trevas, né? Vive esse conteúdo, nada a ver, essas estratégias nada a ver, sala de sinais, robô de operações, por isso que todo mundo fala mal. Como eu utilizo e como isso mudou os meus resultados. O clássico ali de pullback, tu já sabe, né? Correção do mercado. Correção do mercado. Só que qual é a diferença de um trader que utiliza isso de uma maneira profissional? Primeiro, aí já entrando na parte de como eu utilizo. Eu analiso o pullback, essa correção do mercado, em diferentes tempos gráficos. Vou te mostrar na prática. É assim que trader profissional faz. Por quê? Calma lá. Por que eu tô falando do pullback? Que é um dos melhores pontos para tu entrar numa operação. Vou falar de outros, tá? Vou falar de outros. Mas a correção do mercado, velho, é um dos melhores pontos. Um dos melhores pontos. Já deve ter ouvido falar isso, mas utiliza do jeito errado. Utiliza do jeito errado. Então vamos lá. Primeira coisa, olhar em diferentes time frames. Diferentes. Eu vou abrir aqui ó, agora o TradingView, ó, da plataforma aqui. Tá? Aqui, ó, eu só analiso. Por que tu analisa aqui, não na Cotex? Dá para analisar na Cotex, mas agora a maioria das paridades do mercado, na verdade todas, as paridades do mercado aberto estão fechadas. Só o OTC, né? Depois a gente pode dar uma olhada no OTC e falar sobre isso. Por isso que eu vou aqui pro TradingView. Uma das coisas que eu faço e que todo mundo que opera profissionalmente faz é olhar em diferentes tempos gráficos. Não ficar preso em M1, não ficar preso em M5, não ficar preso em M15, não ficar preso em 30 segundos. Não, olhar em diferentes tempos gráficos para tu analisar a progressão desse pullback, se realmente é um pullback, tá? Lembrando, recapitulando, pullback, correção do mercado, isso não deixa de estar certo. Tu aprendeu lá em M1, tá certo, só que tu tá utilizando do jeito errado, né? Roletando vela de M1. Mas o pullback é justamente uma correção, ele aparece em tendência. Então quando o mercado tá caindo, ele sobe um pouquinho para voltar a cair. Isso é natural de todos os mercados, tá? É natural. Ele dá uma descansada, ele buscar liquidez antes de voltar, por exemplo, a cair. Nenhum mercado no mundo cai reto, só velas de baixa. Nenhum mercado no mundo sobe reto, só velas de alta. Não, em algum momento ele vai corrigir. Alta, velas de alta, velas verdes, em algum momento ele vai aparecer uma sequência de velas vermelhas justamente corrigindo, descansando. Tá? Nenhum mercado sobe infinitamente, desce infinitamente, sempre vai haver correções, tá? Então aqui é um pullback, essa subidinha no movimento de baixa, e no movimento de alta seria o contrário, né? Pancada de alta, uma baixa e explode. E aí percebe-se que essa baixa aqui, ó, o pullback é sempre menor do que a pernada, tá? Então se aqui tem, 5 metros, novamente, recapitulando, o pullback não pode ter 5 metros. Não, senão a pernada de correção foi do mesmo tamanho da pernada da tendência, né? A correção tem que ter, 2,5 metros, tem que ter 3 metros, tem que ser menor. Senão a gente não desenvolve tendência, concorda comigo? Ó, pancada, correção do mesmo tamanho da pancada. Não tem tendência, tem lateralização, ó. Certo? Por isso que a correção é sempre menor do que a pernada da tendência. Vamos lá. Diferentes tempos gráficos. Isso vai ser super importante para tu entender o contexto da paridade que tu quer operar. Se tu fica baseado somente em um tempo gráfico, ainda mais M1, M5, curto M5, tá? Eu curto M1, só que uma junção dos time frames, tu fica baseado só em um, tu vai ser afetado pela volatilidade e não vai conseguir fazer uma previsão assertiva. Vamos lá, como eu me aproveito do pullback? Lembrando, aqui eu vou focar no pullback nessa aula aqui.
e é uma das melhores formas de tu ganhar dinheiro. A favor da tendência, a favor do fluxo, depois da correção do mercado. Depois de ele descansar, tu espera ele descansar, tu espera entrar volume novamente e ele te sinalizar que ele vai voltar para a tendência. Esse é o pullback clássico que tu conhece, né? Primeiro, diferentes tempos gráficos, como eu enxergo. Não em M1, não em M5, em todos. Vamos lá, aqui o euro-dólar. O que tu tá enxergando aqui no euro-dólar? Fosse para resumir aí no chat. O que tu tá enxergando? Vamos lá. O que tu tá enxergando aqui? Olha para os candles aqui. Aqui tá em M5. É que nem se fosse lá na Cotex, na Binomo. Daqui é só uma ferramenta para visualizar, porque ela tá fechado, né? Depois a gente vai para o OTC aqui falar sobre o OTC. Tá? Quero falar sobre uma movimentação que teve linda hoje. Aqui, ó, no card CHF, movimento lindo de alta. Como um profissional, aproveita disso daqui. Como tu vai aproveitar? Ah, porra, parar de quebrar banco, parar de roletar. Mas por isso que eu tô aqui, tá? No TradingView, porque lá só tem OTC. Mas é a mesma coisa, eu tô em M5, o time frame aparece aqui em cima, ó. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Então é o mesmo esquema. O que tu vê aqui? Tu tá assistindo gravado, teve a sorte, né, de pegar o evento enquanto ele ainda está aí. O que tu enxerga aqui? Bom dia aí, tu que nunca interage, pô, Jota, eu não curto muito interagir. Vamos trocar essa ideia aí, essa moral, pra gente furar a bolha. Sair do que 99,9% do mercado prega. Sair dessa ostentação de resultado, né? Pô, os caboclos só querem gravar quando ganha, só mostra resultado positivo. Cadê o dia a dia? Tem dia a dia, velho. Eles operam para gravar e não o contrário, né? Vivem do mercado e consequentemente gravam as operações e insights que eles tiveram. Não, tudo errado. Tudo errado, vamos furar a bolha. Vamos lá. Bastante coisa. Bastante coisa aí. Muita gente respondendo coisas certas. É isso, arroz com feijão. Arroz com feijão. Tá? Ele já tem possivelmente o conhecimento, só que está aplicando de maneira errada. O que eu vejo aqui? Movimento de baixa. Certo? Pullback. Movimento de baixa, pullback, movimento de baixa. Fundo duplo. Começou uma correção. Na correção, rompe média móvel, que é um indicador quase que primitivo, quase que todo trader que eu conheço utiliza de um jeito diferente, não é Ctrl+C, Ctrl+V, é para tu analisar o contexto. Calma lá, já vamos chegar lá. Voltando. Movimento de baixa, correção, movimento de baixa, fundo duplo. Começou a me fazer fundos ascendentes, rompeu média móvel de 20 períodos, certo? E começou a corrigir de forma mais acentuada. Veio até média móvel de 200, retornou quase que num topo duplo aqui. Começou a retornar e olha que interessante, nesse retorno aqui, ó, na correção rompe média para cima. Quando o ativo começa a sinalizar que o pullback está terminando, o que ele faz? Ele começa a ir de acordo com a tendência primária. Tendência primária é a tendência de baixa. Por enquanto, isso daqui, ó, essa pernada de alta, apesar de grande, por enquanto a gente trata isso como uma correção. Por quê? Porque aqui, desse lado aqui, a gente tem um movimento maior do que desse daqui. A que momento a gente deixa de considerar isso uma correção? Se continuar a subir, né? Continua a subir, rompeu média aqui, rompeu média lá, foi lá e rompeu o topo. Deixou de ser uma correção da tendência de baixa e passou a ser uma tendência de alta. Certo? Novamente, pancada de baixa, correção, pancada de baixa, fundo duplo, começou a corrigir, rompeu média sinalizando uma correção mais forte, veio, travou no topo duplo. Rompeu média para baixo, deu um pullback na média rompida e deu mais uma pancada. Então, ó, resumindo em M5, para tu ver, o resumo já é denso, né? O resumo já é denso. É assim que eu olho para os candlesticks. Começo a puxar em diferentes tempos gráficos. Vamos para M15 para dar uma olhada.
Um pullback em M5, ele sempre vai ser um pouquinho mais longo do que em M15, obviamente. Vamos lá, em M15, o que a gente vê? Em M15, eu vejo, tá, mais indício que o ativo vai continuar caindo, que isso daqui, essa alta, se tratava realmente de uma correção. Vocês não concordam? Parece, né? Me traz mais indício. Então eu começo a olhar em 5 minutos, olhar em 15 minutos, olhar em 30 minutos e nessa confluência de time frames, olhar para os candles, olhar para o preço, olhar para o volume e buscar confluência. Aqui, por enquanto, o tempo gráfico de 5 minutos está confluindo com o de 15. Ambos estão me sinalizando que o ativo vai continuar a cair, que ele deu uma porrada de baixa, corrigiu e já está voltando para o movimento baixista, né? Já está voltando para o movimento baixista, rompeu fundo, certo? Fez topos descendentes, então tem vários indícios. Mas eu quero aqui focar no pullback, esse descanso. Se aproveitar desse descanso e posteriormente dar continuidade. Como que trader profissional se aproveita disso? Então, beleza, olhei em 5, olhei em 15 e já tive uma base bem bacana. Bem bacana. Vamos lá. O que eu espero aqui para buscar uma operação? Como um trader profissional se aproveita do pullback para buscar uma operação? Existem vários modos de entrar nessa operação e é sobre isso que a gente vai continuar falando. Estou aqui no ATC. Tu pegou uma visão rápida de como eu olho para o pullback? Primeiro, em diferentes tempos gráficos. Em diferentes tempos gráficos. Não vou ficar baseado em M1. Posso olhar em M1? Posso, para buscar confluência. Não vou ficar baseado em M1, não vou ficar baseado em H4, tem gente que utiliza time frame bem alto, né? Não, eu vou buscar essa confluência em diferentes tempos gráficos, olhar para diferentes time frames. E por enquanto não fazer nada. Eu não vou buscar uma compra porque o ativo buscou, que nem está buscando agora, tá? Uma retração na minha média móvel. Um pullback na minha média móvel. Não vou buscar uma compra aqui na retração do candle. Não, porra. Não vou. Esse é um tipo de trading que eu fazia muito. O ativo dava uma porrada de alta, corrigia, ia em direção à minha média móvel, eu buscava um tradezinho na retração, em M1, né, comumente. Tá, em M1 comumente. Ou buscava uma retraçãozinha no suporte. Tá. Então, a primeira coisa para tu enxergar o pullback é olhar em diferentes tempos gráficos. Vamos progredir, né? Como entrar. Como entrar é assim que trader profissional, que grandes bancos, grandes corretoras analisam diferentes tempos gráficos. Tem uma tela aqui, tem uma... Porra, Jota, eu preciso ter vários monitores? Não, tranquilo, de início. Mas, porra, tem várias telas em diferentes tempos gráficos. Tem um indicador de volume. Tá lendo, né? Volume at price. Tá vendo também aonde que as ordens estão posicionadas. Profissionalismo, velho. Profissionalismo, diferentes telas em diferentes tempos gráficos, lendo fluxo, lendo ordens, tá? Em outra tela, verificando aonde que tem ordens posicionadas no gráfico, e aí sim, com toda essa base, pensando aonde entrar, aonde comprar, clicar em para cima, ou aonde vender. Lembrando, o básico do básico, quando tu compra, tu acredita que o ativo vai subir. Quando tu vende, acredito que o ativo vai cair. Básico do básico. Tu tá no movimento de baixa, o gráfico caindo, tá? E tu quer operar a favor do fluxo, a favor da tendência, tu tem que pensar em vender. Um dos melhores pontos para tu vender e a favor desse movimento de baixa é na correção. Então o ativo cai, corrige, entrou vendido a favor do movimento, um tempo de expiração, o tempo da tua operação vai ser maior. Dessa forma, tu vai aproveitar do movimento. Vou mostrar na prática da prática. Calma lá. Calma lá. Deixa eu pro chat aqui. Vamos pro chat. Pullback. Olhar para o gráfico, primeira coisa, em diferentes tempos gráficos. Faz sentido para tu? Na live passada, quem está assistindo aí
caiu aqui de paraquedas, não dá nada, não precisa ter assistido a live passada, mas na live passada eu comecei a introduzir. Falei sobre por que esse negócio de M1 e M5 é doideira, né? Porque muitos perdem dinheiro. Também falei sobre sala de sinais, essa doideira aí. Falei também sobre martingale, outra doideira ao quadrado, ao cubo, né? Falei na live passada, não precisa ter assistido, foi uma introdução, né? Entrando na raiz do problema, que é a roletagem típica. Como te ensinam em M1. Certo? Falei também sobre o conjunto de médias móveis que eu utilizo, mas vamos lá, a gente vai recapitular tudo aqui. Voltando, estou aqui na Cortex, independente, curto muito a Binomo também, a Pocket Option, que estiver me pagando, né? Eu tô lá. E se deixar de pagar, eu chuto. Tem que ter contingência, né? Vamos falar sobre isso em outra live. Vamos lá. Então, como eu enxergo? Primeiro, diferentes tempos gráficos, super importante. Diferentes tempos gráficos. Isso começou a mudar o meu resultado. Vamos lá. Depois de tu enxergar em diferentes tempos gráficos, não adianta de nada se tu não saber quais regiões o ativo pode buscar para dar o pullback, para dar esse descanso. Esse é um tipo de operação, família, investidor, prata da casa, que se tu começar a executar, tu vai começar a ter resultado. Te desafio, velho, a começar a operar o pullback dessa forma, somente dessa forma. Pô, por que eu vou focar no pullback? O universo da análise técnica é gigantesco, tem que focar, velho. Se tu querer cada dia operar uma coisa, um dia eu opero retração, outro dia rompimento, outro dia reversão, aí não dá certo. Vamos focar, por isso que aqui é pullback. Um dos melhores momentos para tu entrar a favor de um movimento. A favor do movimento. Então vamos lá. Quais regiões o ativo pode buscar para dar um pullback? Existem várias regiões profissionais. Umas tu já conhece, velho. É aquelas típicas. Primeiro, média móvel. Então, média móvel é uma região muito forte de pullback, só que tu utiliza possivelmente do jeito errado. E eu também, velho. Puta, quanta banca eu quebrei, meu irmão. Doideira. Então vamos lá. Média móvel. Calma lá, que tá piscando isso daqui. Ó, média móvel. É uma região muito forte de pullback. Como que funciona, JR? Quando tu bota o indicador da média móvel, automaticamente vai aparecer uma linha no teu ativo aí, tá? Uma linha. E se movimenta, por isso que se chama média móvel. Média móvel é uma zona de pullback muito forte. Então, quando o movimento do ativo, por exemplo, é um movimento de baixa, então o ativo está caindo. O que é o pullback em um movimento de baixa? Seria candles de alta. Qualquer candle de alta em um movimento de baixa eu considero como pullback. Então, uma das zonas muito fortes de pullback, que grandes instituições, bancos, grandes players se aproveitam, é a média móvel. Aquela típica que tu já deve ter ouvido falar em M1, só que utiliza no modo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Bateu na média, vendeu, bateu na média, comprou. Porra, não. Vamos analisar o contexto e a partir daí buscar uma operação no movimento. Então essa é uma das zonas mais bacanas de pullback, média móvel. Movimento de baixa, começa uma correção. Olha, a tua média móvel tá aqui, ó. A média móvel tá aqui. Começa uma correção. Certo? Candles verdes. Candles verdes. Uma das regiões mais fortes de pullback é a média móvel. Ela acaba agindo nessa situação como resistência. Clássica resistência, né? Então, o que isso significa no simples do simples? Significa que quando o ativo encontrar essa média móvel, que é a média dos preços, ele tende a retrair, ele tende a enfrentar a dificuldade para passar. Então, por isso que a gente classifica a média móvel como uma zona forte de pullback, uma zona que o gráfico tende a corrigir até ela, depois que tocar nela, retrair. Retrair. Tá? É uma zona clássica de pullback, média móvel. Como que eu entro na operação com esse tipo de pullback? Eu curto muito, tá? Quero me aproveitar desse tipo de pullback, JR, na média móvel. Na média móvel. Como que eu entro?
nesse tipo de operação. Primeiro, diferentes tempos gráficos. Conforme o ativo vai caindo, tu olha em M5, M15, M30, e conforme ele vai fazendo essa correção, tu também vai olhar em diferentes tempos gráficos. Tu vai inserir uma média móvel, que é a média de 20 períodos, tá? A média de 20 períodos. Média móvel simples. Como que eu curto pegar esse tipo de operação? Eu espero o ativo corrigir até a média móvel simples de 20 períodos. Eu espero ele perder volume. Tá? Então ele deixar essa sombra, né? Ele retrair, né? Se chama retração, deixa eu dar um zoom. Ele retrair, né? Eu espero ele retrair, beleza? O que eu vou buscar aqui, JR? Uma venda, uma compra, por enquanto não vai fazer nada. Tem que esperar o ativo confirmar que ele não vai romper essa região. Porque, porra, muitas vezes, antes eu buscava, por exemplo, uma venda, certo? Depois do pullback, depois de me sinalizar uma retração, eu buscava uma venda. Só que daí o que acontecia? O próximo candle ia lá e subia. Aí eu já tomei um loss, porque eu buscava a venda de 1 minuto, né? Aí eu já tomei o loss. Então, tu tem que, além do candle retrair, ao tocar nessa tua média móvel de 20 períodos, tu tem que esperar algo acontecer, velho. O ativo sinalizar que ele vai realmente respeitar essa média móvel realmente vai agir como uma resistência, como um obstáculo, e, porra, o ativo vai voltar para a tendência, certo? O que a gente espera aqui? O ativo volte para a tendência, é o clássico, né, que tu já possivelmente conhece, certo? A gente espera que ele volte para a tendência, que ele dê essa porrada de baixa, tendência de baixa, corrija, e como a correção foi menor do que a pernada de baixa, a gente espera que a partir daqui ele caia. Só que tu tem que buscar indício disso daí, é por isso que muita gente toma loss no pullback, tenta adivinhar. Tenta comprar, tenta vender, sem um contexto se desenvolver. Então, o que eu costumo observar e esperar para entrar numa operação no pullback na média móvel? Primeira coisa, um candle de confirmação. Isso daqui é essencial. Um candle com bastante corpo, bastante volume, confirmando o fim do pullback. Esse candle, eu gosto que ele rompa os candles anteriores do pullback, aquele clássico que eu ensino aqui. Rompam os candles anteriores do pullback e depois desse candle aparecer, eu gosto de olhar em diferentes tempos gráficos. Eu olho em M1 já vai estar sinalizando mais o fim do pullback. Possivelmente em M1 já vai ter aparecido velas vermelhas. Em M1 vai aparecer primeiro, né? Porque são velas de M1. Depois eu olho em M5 e depois em M15. Também gosto de olhar em M30 para ver se não tem nenhum suporte que vai atrapalhar a minha venda. Não tem nenhum obstáculo, né? Se não tem outra média aqui embaixo, tá? Então, tu tem que buscar esse indício de confirmação de operação. Traders utilizam isso daqui nos mais diversos índices, ações, cripto. Porra, quanto eu já vi, trader fazendo milha, piramidando, boletando numa tendência de baixa, né? Em cada pullback, o pessoal vai vendendo mais. Quando vem, encher o bolso, de maneira profissional, a favor do movimento. Então, ó, estamos enxergando o contexto. Não é bateu aqui, vendeu. Não, analisando o contexto, né? Pancada de baixa, pullback, respeitou média móvel, apareceu um candle de confirmação, eu espero esse candle terminar. Eu gosto de analisar principalmente em M15 aqui, para esse tipo de operação. Então, M15 é ótimo, viu? A média móvel vai ser mais respeitada, o candle de confirmação vai ter mais base, tá? Vai ter mais base. Então M15 tem que passar em todos os tempos gráficos, mas principalmente em M15. Tu enxerga mais em M15 e tu espera essa confirmação em M15. Espera o candle de M15 terminar. Por que, JR? Espero terminar. Vou estar confirmando, aí do nada tem 15 minutos de duração, do nada ele vira e estoura, né? Então tem que esperar ele terminar. Indícios, confirmação. Tá? Ó, esse é um indício. Confirmação. Confirmando o fim do pullback. Não entrei na retração. Não entrei buscando uma venda de uma vela. Calma, por enquanto só estou olhando. Confirmação. Aqui, retração na média móvel, sinalizando que vai respeitar a média móvel. Um conjunto de fatores. Olhei em diferentes tempos gráficos. M1, M5, M30. Por quê? M1 já vai estar me sinalizando o fim do pullback, é o primeiro time frame. Já vai estar aparecendo uns candles vermelhos possivelmente.
Ou, pô, olhei em M1, começou a aparecer candle volumoso verde. Opa, liga o alerta aí que possivelmente M1 tá te sinalizando que vai explodir. Ele capta essa entrada de volume primeiro, antes dos outros time frames. Por quê? Porque cada vela se forma em 1 minuto. Certo? Se forma em 1 minuto ali. Então, olhei em M1, já vai estar me sinalizando mais o fim desse pullback. Olhei em M5, opa, já me formou uma velinha aqui no topo, uma vela vermelha. Olhei em M15, está finalizando o candle de M15, que é o meu candle de confirmação. Olhei em M30, não tem obstáculo aqui embaixo. Fica de olho no obstáculo, em fundo, topo, em M30, que isso pode atrapalhar a tua operação. Aí eu faço uma venda. Tempo de expiração, qual que é o tempo que eu vou colocar? Normalmente, eu busco uma venda com esse tipo de análise, com esse tipo de operacional, que é o pullback na média móvel de 20 períodos, eu busco uma venda de 45 minutos. Dá para buscar de 1 hora? Dá, super profissional. Porra, tu acha que lá no mini índice os caras fazem operação de 1 minuto? Não fazem, porra. Tu acha que eles fazem operação de 30 segundos? Não fazem. 45 minutos aqui no tempo. Dessa forma, o próximo candle pode ser um candle de alta. O próximo pode ser um candle de alta, não importa. Se passaram aqui, só 30 minutos. Vamos supor que seja um candle de M15, Desde que o resultante seja uma baixa, ou seja, no fim dos 45 minutos tenha caído referente à região que tu vendeu, tá bom demais. Então é assim, essa é a forma segura e estável de se operar, especulando o movimento, indo a favor dos movimentos. Movimento de baixa, pullback, retrai na média móvel, espera uma confirmação, busca uma venda a favor do movimento, não tentando adivinhar, como eu fazia, qual que vai ser o próximo candle. Então antes eu buscava, por exemplo, depois de toda essa análise linda, eu buscava uma compra de 1 minuto. Aliás, uma venda de 1 minuto a favor da tendência. Aí o próximo candle ia ser um candle de alta. Já tomei loss. Agora, quando eu opero o movimento, não importa. Pode ser um candle de alta? Pode. Desde que o resultante seja uma baixa. Porra, por isso, em outros mercados, o pessoal aí zoa OB, Por isso, velho. Porque OB opera essa ladainha aí. Nada a ver, Nada com nada. Opera sem buscar essa confluência entre time frames, faz operações de minutos e não a favor do movimento. Então ali tu faria, por exemplo, uma venda de 45 minutos, certo? Acreditando na continuidade do movimento, que o movimento vai continuar. É por isso que tu faz essa venda. Tu acredita que o pullback terminou, respeitou a tua média móvel e o ativo vai continuar caindo. Então esse é um tipo de operação, velho. Curto muito fazer, já peguei top ranking na Binomo, muito, viu? Daqui não chega nem a ser uma estratégia, é um operacional. Estratégia para mim é algo Ctrl+C, Ctrl+V. Apesar de tu ver em uns vídeos do JR, estratégia, eu não curto chamar assim não. Estratégia é algo Ctrl+C, Ctrl+V, isso daqui é operacional. Setup, de operação. Então tô buscando uma operação de 45 minutos, tô buscando uma operação de 30 minutos. Tem prata da casa que busca operação de 1h30. Ou seja, aqui no tempo que fica aqui em cima, tu vai colocar para daqui 1h30. Aí tu vai clicar para baixo, fez tua venda. Tá posicionado vendido a favor da tendência, a favor da média móvel e a favor do pullback, que sinalizou a princípio um fim. Como que ele me sinalizou um fim? Retração depois de tocar na média móvel, candle de confirmação e essa confluência em diferentes tempos gráficos. Olhei em M1, tá caindo já. Olhei em M5, opa, formou um candle de baixa. Olhei em M15, tá terminando o meu candle de confirmação. Então tudo confluindo para uma queda. Em uma alta, JR, como vai ser? O contrário, velho. Exatamente o contrário. Tá? Tem prata da casa. Aí eu vou criar polêmica, velho. Que busca operação de 3 horas, de 2h30. Tá? Isso é operar o movimento. Tu não se preocupa em velas que vão aparecer no meio do caminho de alta. Não se preocupa, velho. Tu tá especulando o movimento. Tá? Então traders profissionais utilizam pullback, utilizam esse pullback que tu conhece aí mesmo. Esse mesmo. Tô aqui
analisando, né, o pullback, buscando uma operação no movimento, não tentando adivinhar uma retração na média móvel de um candle de M1, não, pô. Então utilizam o mesmo pullback que tu conhece. JR utiliza esse arroz com feijão há muito tempo. Antes só quebrava. Certo, esse é o primeiro tipo de pullback, na média móvel de 20 períodos em 15 minutos. Top demais. Pô, pode ser na média móvel de 20 períodos em 30 minutos? Pode. Pode ser na média móvel de 20 períodos em 5 minutos? Pode. Eu curto na média móvel de 20 períodos em 15 minutos. Esse pullback tá muito bacana, ainda mais quando tu busca a confluência, né? Outro tipo de pullback, na zona rompida. Esse tipo de pullback é absurdo, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui esse tipo de pullback ao vivo, no euro-dólar. Presta atenção. Pancada de baixa. Deixa eu botar em 5 minutos, ó. Pancada de baixa, correção, sinalizando aqui, ó, vai buscar fundo, né? Sinalizando o fim do pullback. Vamos lá, vamos marcar esse suporte aqui. Quero que tu entenda esse tipo de pullback, que é no suporte, na resistência, numa zona rompida. Então ele rompe a zona, depois busca dar um pullback nessa zona rompida, sempre a favor da tendência. Então tendência de baixa, rompeu para baixo, ele sobe um pouquinho, busca essa zona que ele rompeu, e depois ele volta a cair. Primeiro tipo de pullback na média móvel. E é isso, velho, analisando o contexto, buscando uma operação no movimento, a favor da tendência, a favor do fluxo. É assim que tu aproveita uma das melhores coisas aí da análise técnica, né? Que é o pullback. É assim que traders utilizam, né? Utilizam o pullback. Certo? Utilizam o pullback. Então vamos lá. Vamos lá. Pancada de baixa. Correção. Agora eu vou te mostrar o outro tipo de pullback. Eu vou marcar aqui, ó, um suportezinho. Como comumente tu conhece aí já. Suportezinho, vou marcar. Família, o quanto, investidor, o quanto de pratas da casa, né? Estão rentabilizando com isso daí é absurdo. Antes só quebrava a banca, velho. Agora surfa a favor do movimento, sem aquela pressão, né? De meu trading vai acabar daqui 1 minuto, volatilidade entra, tomou porrada. É absurdo. Comenta aí se tu opera a vertente movimento. É basicamente operar a favor das tendências do fluxo. Aí existem várias formas, né? Uma delas é no pullback, que é o foco daqui. Absurdo, tá? O resultado da galera aí, os pratas da casa, que antes só roletava, velho. Antes eu também só roletava. Só roletava. Hoje eu vivo sacando. Vivo tomando porrada do mercado, mas sabendo como administrar isso, como gerir esse emocional. Quando tu busca uma operação de 45 minutos, além de tu ter uma assertividade bacana, tu não mexe com a tua ansiedade. Deu errado, deu. Então é assim que eu quero que tu se sinta, né? Por isso que toda terça eu entro ao vivo. Ensinar o jeito profissional de operar, ter o sentimento de começar a sacar, de recuperar o 100zinho, 150 que tu deposita todo dia na corretora e quebra a banca, né? Roletando. Esse sentimento de começar a sacar, de saber o que tá fazendo, de acertar um movimento bonito, o movimento andar e tu ficar só admirando, né? Aquela operação linda que tu entrou vendido de 45 minutos, ela desenvolvendo, ela caindo, daí entra um pullbackzinho, ela volta a cair, no fim, velho, a operação termina aqui e a tua taxa tá aqui. Fez tua venda aqui, a operação termina muito longe da tua taxa. Bom demais. Eu quero, né, pra revolução. Então vamos lá, pullback. Esse é o pullback na zona rompida. Ó, aqui tem um suportezinho, certo? Fundo duplo também. Beleza? O que é o pullback na zona rompida? O ativo, quando ele rompe uma região, a probabilidade de ele buscar essa região para dar um pullback, ou seja, ele ir até essa região para descansar, é muito alto. Então aqui, por exemplo, rompe, tá? Rompe o suporte. Beleza? Rompe o suporte. Rompeu? Rompeu. Ó, aqui, ó, nessa vela de M5 já começa a perder volume. Vamos lá, vamos continuar. Busca no pullback, apesar de não ter entrado aquele rompimento lindo, né? Rompeu com volume,
Fez um padrãozinho de fundo aqui, né? Quase que um martelão. Martelão, outra vela engolfou o martelo, então não é aquele rompimento lindo de fundo, de topo, mas é um rompimento. Não deixa de ter passado, né? Do ponto mínimo aqui, ó. Então rompeu, busca a zona rompida, ó. Então é uma leve alta, até nesse caso suporte rompido. Beleza? E depois a gente tem isso daqui, né? Isso daqui. A confirmação do fim do pullback. Essa confirmação vem de diversas formas. Velas de baixa, certo? Entrada de volume, tu pode usar indicador de volume se quiser. Então aqui, ó, o ativo ele rompe o suporte, busca em uma vela de M5. Em M1 vai ficar mais velas, né? Então por isso que é importante tu olhar em vários time frames. Em M1, porra, ao tocar aqui no suporte rompido, deve ter retraído absurdo, tá? Então, rompe, dá o pullback na zona rompida, que era a mínima do dia, era a mínima de segunda-feira, tá? E depois começa a sinalizar o fim do pullback. Como que sinaliza isso? De diversas formas. De diversas formas, como com velas de baixa. E olha que interessante, além de dar o pullback na zona rompida, a gente tem uma LTB. Então é assim, velho, que trader profissional opera. Existe o pullback na LTB? Existe. Existe o pullback que eu conheço, JR, na média móvel? Existe. Existe o pullback que eu conheço, que é quando rompe uma zona? Existe. Só que tem que buscar analisar em diferentes time frames uma operação mais longa. Pra tu não tentar ficar adivinhando qual que vai ser o próximo candle. Só surfar no movimento. Então aqui, além de ter buscado o pullback em uma zona rompida, também tem uma LTB que puxa lá, ó, de 8h20 da manhã, de segunda-feira, dia 25. Ontem, né? Então puxa de lá, ó. Então olha como ao tocar nessa zona, que é a zona rompida e também uma LTB, o ativo não retrai, velho. Aliás, ele não rompe, ele não passa daqui. Se, por exemplo, aqui, ó, ao tocar, o candle seguinte vem e rompe, aí, porra, já era, né? Rompeu uma zona de pullback muito forte, que é a zona rompida. Rompeu também a LTB. Pode acontecer? Pode, mas a maior probabilidade é ele respeitar essa zona rompida, porque essa zona está agindo como zona de pullback. Certo? Beleza? Então por isso que tu tem que também olhar em vários time frames. Tu fica baseado só em um, ixi, meu irmão, vai tomar porrada. Vai tomar porrada. Então, tem que esperar com calma as coisas acontecerem. Não vou sair comprando, não vou sair vendendo, acreditando na retração, não. Vou esperar o pullback, vou esperar uma continuidade do movimento, olhar em diferentes tempos gráficos, aí sim fazer uma operação. Então esse é um outro tipo de pullback. Ô JR, muita informação, estamos falando só sobre o pullback aqui para tu ver, né? Que é um tipo de operação que eu curto muito. Tendência, descanso, continuação da tendência. Faço uma operação longa de 30 minutos, 45 minutos, 1h30, 2h30, 3 horas, para não me incomodar e a favor da tendência. É assim que trader opera. É assim. Tá? E o JR opera há muito tempo. Larguei justamente a quebra de banca. Não foi com sala de sinais, não foi com um robô. Não, pô. Foi analisando por esse volume com calma, paciência. Certo? Vai ter muito críticos desse tipo, dessa forma de operar. Mas, pô, não tem o resultado do JR, velho. Não tem. Não tem. Ah, saques semanais, mensais, igual o JR faz, igual os prata da casa que antes só quebrava, né? Eu poderia vir aqui pregar a estratégia de 1 minuto? Eu poderia vir aqui operar ao vivo? Poderia. Mas daí é a roletagem típica que tu tá acostumado. Isso daqui, para tu pegar uma operação assim, o back bonito, buscando, analisar em vários time frames, é uma análise densa. Então aí horas, possivelmente, que tu vai ficar na frente da tela só observando. Por isso que é difícil, por isso que o JR continua sendo a resistência do mercado de OB. Porque ninguém quer ensinar o árduo difícil. Não, vale mais a pena abrir sala de sinal e vender e ó, pullback na zona rompida. Buscou a zona rompida, me sinalizou a volta. Eu não gosto quando o candle que sinaliza a volta ele perde volume, como perdeu aqui, ó. Não parece que ele vai continuar perdendo esse volume, me deixando esse pavio aqui, ó. Certo?
Então eu gosto de esperar quando isso acontece, outro candle aparecer. Beleza? Aí tu pode fazer, por exemplo, uma venda de 45 minutos, uma venda de 1h30, surfar no movimento. Surfar no movimento. Certo? Esse é um outro tipo de pullback. A zona rompida. Beleza? Outros tipos de pullback que existem. Pullback em zona de Fibo. Então, movimento de baixa, eu traço com a ferramenta de Fibonacci os níveis de Fibonacci e são zonas de retração muito forte. O ativo tende a bater nessa zona e ter dificuldade para romper. Pode romper, pode, mas ele vai te trazer indício de quando ele vai romper. Então, tu vai ficar ligado nisso. Ah, pô, começou a dar o pullback, começou a subir, não parou? Opa, pode ser, né? Uma sinalização de uma reversão. Então, outra zona de pullback legal é retração de FIBO, zona de FIBO, 50%, 61,8%, 38,2%. As zonas de retração bacanas, top demais. Outras de retração e de pullback, consequentemente. Porque o candle, ao chegar nessa zona de pullback, ele tende a retrair. Então, por isso que quando eu falo zonas de retração, consequentemente é uma zona de pullback, uma zona de briga. Uma zona de briga, uma zona que possivelmente ele vai chegar e vai brecar, vai parar, vai respeitar. Vamos lá, outra zona de pullback. Falei de zona rompida, então suporte rompeu, resistência rompeu, tende a ir ali de novo para ganhar liquidez, para dar uma descansada e depois volta para a tendência. Zona rompida, zona de Fibo, média móvel. Vamos lá, LTB e LTA, a clássica, velho, que está aqui também, né, presente. LTB e LTA, canal de alta, canal de baixa, tudo que é novo. Seja bem-vindo, bem-vindo à revolução. Eu vou pro chat já, viu? Existem várias zonas de pullback. Aqui, por exemplo, ó, venda. Vendeu, 45 minutos. O que tu faz? Vai ficar aqui, buscando 10 taxas, como eu fazia? Não vai. Não vai ficar assim. Ah, passou um candle aqui. Ah, merda, eu vou buscar mais uma taxa aqui, mas olha como retraiu. Vou buscar uma compra, vou buscar uma... Não, pô. Entendeu? 45 minutos, 1h30, 2h30. Sai do PC, vai embora, vai caminhar na praia, volta pra sacar, velho. É assim que trader vive. Busca uma operação e não fica brigando com ansiedade. Acerta uma operação com análise, com confluência a favor dos movimentos, a favor do preço, do volume e vai embora, velho. Vai embora. Tá? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, cada candle tem 5 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Aí tu volta da tua caminhada e olha onde tua taxa estava, que é na linha vermelha, e olha onde a operação parou. Além da satisfação, tu começa a sacar. Mas a satisfação é o mais das horas. De saber que tu tá operando profissionalmente, não tá tentando brincar no mercado, achar que é um jogo de sorte. Ah, vou comprar, vender para 1 minuto, vou buscar 10 taxas, se der certo deu, correi, se não der certo quebrei a banca. Então, tenha tranquilidade, não mexe com ansiedade. A operação terminou. Olha o movimento lindo que eu surfei. Dá até fazer uma projeção com o Fibo, né? Olha o movimento lindo que eu surfei. 5, 10, 15. 5, 10, 15. 30 minutos. 35, 40, 45. Pô, JR, às vezes toma porrada. Claro, velho. Tu acha que grandes bancos, grandes instituições não tomam porrada com o pullback? Às vezes, tu busca uma venda, como aqui, depois do pullback na região rompida, busquei uma venda. Se tu busca uma venda aqui, próximos candles são candles de alta e já come tua taxa e vai embora. Só que operar desse modo é profissional e lucrativo no médio e longo prazo. Não vai achando porque um dia deu errado que o sistema tá errado, não. Dias de luta é dias de glória. Chega, viu? De todo dia alterar teu operacional, todo dia buscar uma estratégia nova. Opera leitura de preço, volume, opera vertente movimento todo dia. Nem que for para fazer uma operação por dia.
Pô, tô sem tempo, tem que ter tempo para operar? Sim, tem que. Nem que for para fazer uma operação por dia. Mas tu vai começar a saber o que tá fazendo. Vai ter satisfação ao operar. Então esse é um outro tipo de pullback. Pullback na zona rompida. Ó, aqui, por exemplo, ó, o ativo, ele rompe essa resistência. Puxar em 15 minutos. Olha que interessante. Aqui é o CAD CHF OTC. Aqui ele rompe, ó. Ele rompe essa resistência. Ó. Ele rompe essa resistência. Aqui, ó. Aqui ele rompe. Depois ele dá, olha que coisa linda, velho. Depois ele dá um pullback de 2 velas, ó. De M15. Então ele rompe a resistência. Certo? Aqui, ó. Rompe um pouquinho, passa pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Passou. Aí ele dá um pullbackzinho de 2 velas. A vela, ó, depois, ó, ao tocar a zona rompida, que era uma resistência, passa a ser um suporte, perde volume. Olha que coisa linda esse pullback. No OTC, velho, no OTC, rompimento acontece. O pullback dura 30 minutos, 2 velas de M15, e acontece posteriormente a sinalização da continuidade do movimento de alta, ou seja, do fim do pullback. Aqui, no caso, foi um pullback na zona rompida. Aqui, ó, tá quase acontecendo um pullback na média móvel. Então, ó, movimento de alta, pullback começou. Porra, tem que ter paciência para operar pullback. Claro, velho, olha quanto tempo passou aqui no pullback. Muitos perdem dinheiro operando pullback, primeiro, porque operam um jeito tosco. Segundo, porque tentam adivinhar o fim, né? Ah, vou comprar aqui. Não esperam a sinalização, o contexto, certo? Diferentes tempos gráficos, volume, aparecer. Não, tenta adivinhar. Não vai fazer nada, velho. Tem que só observar. Quando acontecer as coisas, fechar aqui no dia M15, diferentes tempos gráficos, aí tu pensa em operar. Aí tu pensa em cascarar uma operação um tempo que faça sentido, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem um pullback na média, na prática. Né? 2, 4, 5 candles de M15. E um candle aqui, ó, já sinalizando a volta. Respeitando, tá, a média móvel. E se rompeu. Aí não buscou o pullback na média móvel, né? Muitas vezes vai acontecer de se aproximar da média e romper ela. Aí, ponto final. Rompeu, né? Rompeu. Então esses são tipos de pullback. A gente pode falar sobre outros, né? Eu dei mais ênfase na média móvel e na zona rompida. Mas tem em estruturas, tem pullback em zonas de FIBO, que daí é um pouquinho mais complicado. Mas é isso, todo pullback, para tu aproveitar esse descanso, tu tem que, primeiro, olhar em diferentes tempos gráficos. Segundo, buscar algum tipo de confirmação, sinalizando esse fim de pullback, senão tu não sabe quando entrar. Então, para tu aproveitar do pullback, tu tem que ter isso bem alinhado. As confirmações que tu vai esperar do ativo, tá? As confirmações. Então, senão tu mesmo se profissionalizando não ganha dinheiro com o pullback. Buscar poucas operações, então, porra, uma operação por dia, bom demais. Bom demais, deixa eu ir pro chat. Deixa eu ir pro chat. Então, o pullback, muita gente acha que é simples, por isso que eu fico puto aí com esses youtubers. E, porra, trazem o pullback de uma maneira tosca, velho. Não é simples, velho. Não é simples. Tem que padronizar, só operar. Eu curto muito fazer isso, só operar um tipo de pullback. Às vezes, tu busca vários tipos de operação, vários tipos de estratégia. Quando tu começa a adentrar em um tipo só, ainda tu acaba diversificando sem saber, então tu busca pullback em diferentes regiões. É legal sempre padronizar. Então eu vejo muitos aí tratando o pullback de uma maneira muito tosca. Ah, busca retração, vai estar roletando, velho. Não é assim que grandes bancos, grandes instituições, o JR já operou muito mesmo dólar. Eu já operei muito vários índices aí, os mais diversos. Já lecionei presencialmente treinamentos,
sobre leitura de preço e volume para, fundos de investimento que gerem milhões. Então, já fui lá para o campo de batalha, já vi como bancos operam, já estive lá, e além do preço, além do volume, tá? Olhando para os candles em diferentes tempos gráficos, com uma tela aqui, uma tela lá, e uma das formas de tu ganhar dinheiro é no pullback. É no pullback, certo? Então tem como tu operar profissionalmente em OB. Tem como. Tem como. Grandes bancos operam paridades. Operam paridades. Vamos meter o cacete em 5 segundos e entregar a grana logo. É o que a Kotex quer, né, velho? Por isso que às vezes tu na Kotex bota aqui, ó, em 5 minutos. Em 5 não, né? Em 5 nem tanto. Mas tu na Kotex vem aqui, ó, coloca. Em OTC não vai acontecer isso, mas no mercado aberto acontece. Se tu bota, sei lá, 4 horas, falta informação, né, no mercado aberto. Parece que eles querem restringir essa confluência entre tempos gráficos, tu analisar em tempos gráficos mais estáveis. Ó, aqui, por exemplo, ó, olha em 5 minutos o CAD-CHF. Pancada, ou pullback, veio na média, rompeu. Rompeu, foi embora. Não retraiu, não trouxe o primeiro indício. Ah, mas em 15 ainda tá lutando com a média. Ó, em 15 tá lutando com a média, tem que buscar confluência. Diferentes tempos gráficos te sinalizando a mesma coisa. Essa é a forma de tu se aproveitar dos pullbacks para operar a favor dos movimentos. Para operar a favor dos movimentos. Ah, tem outras formas de operar? Tem. Eu ensino uma par de forma aí. O negócio é padronizar. O negócio é padronizar. Vou começar a responder algumas dúvidas sobre o assunto, sobre essa revolução. Esse conteúdo fora da bolha, velho. Eu até tá meio gripado, mas não deixei de vir aqui, né? Estamos aqui para fazer o melhor, velho. Não o básico que muitos fazem aí. Não a roletagem que muitos pregam. Não, uma aula densa para aqui para fazer o melhor, independente da condição atual. Se a condição melhorar, melhor ainda. Fazer melhor ainda. Já dizia, eu esqueci o filósofo que fala isso, né? Fazer o melhor na condição atual e quando a condição melhorar, faz o teu melhor operando do celular, do PC. Quando a condição melhorar, vai ter 5 monitor, 10 monitor, vai poder operar de qualquer lugar, aí tu faz melhor ainda. Fazer o melhor na condição atual e se a condição melhorar, fazer melhor ainda. Então, operar o pullback dessa forma, bacana. A média móvel, né? Esperar o pullback na média. O básico, velho, é sempre tu abrir o gráfico e começar a puxar os time frame, entender o que está acontecendo. Movimento de alta, movimento de baixa. Beleza, movimento de baixa em 5 minutos e em 15 minutos. Vou esperar um pullback. Vou operar o que o JR mostrou hoje, né? Vou esperar um descanso do mercado. Então, tenha em mente o que vai operar. Vou operar o pullback, beleza. O primeiro passo é abrir paridades e enxergar movimentos. Certo? O segundo passo, esperar uma correção do mercado desse movimento que tu está enxergando. Terceiro passo, esperar as confirmações necessárias e os time frames estarem apontando para a operação que tu quer fazer, uma venda, uma compra. E o último passo é fazer essa operação. E depois de gerir, né? Depois de gerir, super importante. Como que é a gestão, Jota? Um X2, um X3, 10x4, é a gestão expert, a gestão chinesa europeia, não. Uma operação por dia, velho. Arroz com feijão. Tem outras formas de gerir? Tem, mas vamos focar. Uma operação por dia. Esperando o pullback do mercado. Vamos lá, vamos responder dúvida. Dá pra operar isso? Dá, velho. Tá aqui já é comum em outros mercados, né? Se tu assiste aulas de cripto, de dólar, lá no de dólar, mini índice, ensina a operar day trade, swing trade em ações, isso daqui já é comum, mas em OB, puta que pariu, velho. Puta que pariu. O pessoal acha que isso daqui é blaze, né? Jogo de sorte.
Nada. Nada. JR, pra marcar aqui, ó. Pra marcar um suporte. Peço desculpa se não li teu comentário, viu? Vamos lá. JR, pra marcar um suporte ou resistência forte para operar o rompimento no pullback, né? Então esperar a resistência ser rompida, o suporte ser rompido, esperar o pullback nessa resistência ou suporte e aí sim buscar uma operação. Eu faço marcados em H1, H4. Top demais, viu? Quem tem tempo, muito top. Marcar em H1 e H4 zonas de resistência ou suporte. Porque quem tem tempo? Quando tu marca uma zona de resistência em H1, tu tem que ter em mente que vai demorar para o ativo chegar lá. Pode ser minutos, pode ser horas. Então, para operar profissionalmente tem que ter tempo. Ter tempo. Agora, no meio da correria, abrir o celular e cascalhar em compra e venda, isso daí é a roletagem, né? Típica. Por isso que é o que mais bomba no YouTube. Por isso que é o que mais bomba em cursos, mentorias. Por isso que só te ensinam isso, né? É o jeito de dinheiro rápido, ilusório, tudo de ruim. Tudo de ruim. Abrir ali, vendeu, comprou, sala de sinais, martingale e... 30 dias só alegria, aí sim, velho. Aí sim. Esse é o motor. Ô, JR. Isso, aquilo. Irmão, tu que é hater, continua sendo hater. Esse é o motor da revolução. Vidas literalmente transformadas. Não é papo coach, não. Literalmente transformadas, né? Esse quebrador de banca que está começando a rentabilizar todo santo dia de forma profissional, sabendo tomar porrada, tomou porrada, tomou. Sabendo operar sem a ansiedade de tomar conta. Coisa linda, velho. Coisa linda. Coisa linda. Ó, eu perdi um comentário aqui. JR, é melhor esperar um candle romper a máxima do candle de confirmação? Me tira essa dúvida. Depois do candle de confirmação aparecer, tu pode esperar, por exemplo, um candle de M1 aparecer. Só para ter uma confirmação da confirmação. É válido. A M1 serve para isso. Para tu confirmar um rompimento, porque vai ser mais visível, né? Mais rápido em M1. Então, pullback, confirmação em M15. Esperar uma confirmação da confirmação, por que não? Um candlezinho de M1 com volume a favor da tua tendência já basta. Tu não precisar esperar, sei lá, mais 15 minutos para mais uma confirmação, mais um candle de baixa, né? Então, acho válido. Acho válido.